Estamos mais uma vez reunidos nessa segunda-feira, dia 17 de abril, reunidos como cristãos, reunidos como filhos e filhas de Deus, para ouvir o Teu Evangelho, ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua bem-aventurança. Você que participa agora deste momento de oração, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos juntos reunir as nossas forças, somar forças e elevar as nossas preces, as nossas orações e agradecimentos ao Deus Uno, Santo, o Deus Trindade. Por isso, iniciemos a nossa celebração, iniciemos este momento oracional, invocando mais uma vez a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciemos este momento de oração, saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos neste momento a oração inicial. Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus de bondade e de misericórdia incomparável, aqui nos reunimos uma vez mais nessa segunda-feira, dia 17 de abril, para vos render graças e louvor. Aqui, Senhor, nos reunimos como teus filhos e tuas filhas, a fim de buscar a reconciliação, a fim de buscar as tuas graças, através das nossas orações e através das nossas intenções. Dignai-vos, ó Pai Santíssimo e amado, acolher as nossas preces e intenções, que humildemente, como teus filhos, nós vos apresentamos e depositamos nas tuas santas, benditas e chagadas mãos. As preces que vamos pedir por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, que assim seja. Amém. E passando para este momento da escuta da palavra, nós somos cristãos e também somos peregrinos neste mundo. Aqui estamos para a cada dia alicerçar-nos e atualizar-nos sobre a palavra de Deus. Nós temos que permitir que o Evangelho possa nos inebriar, que ele possa se fazer presente nas nossas vidas, que ele possa ser a direção no nosso caminho. Por isso a gente precisa ter um tempo reservado no nosso dia a dia para a escuta da palavra de Deus, para oração e para esse encontro íntimo com o nosso Senhor Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste momento, nós vamos prestar muita atenção, nós vamos ouvir com os ouvidos e também com o coração o que nos vai dizer Jesus hoje, através do Santo Evangelho na palavra de Deus. Escutemos, ouçamos o que nos diz Jesus nessa segunda-feira, dia 17 de abril. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Um fariseu chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, veio falar com Jesus: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres que fazes se não Deus estiver contigo. Jesus replicou-lhe: quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Nicodemos perguntou: como seria possível alguém nascer de novo? Jesus respondeu: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que alegria, meu irmão e minha irmã, ouvir a palavra de Deus
Que alegria sentir Jesus falar ao nosso coração, sentir a oração que Jesus faz e a sua presença viva, realista em nosso meio. Bonito a gente celebrar essa segunda-feira, dia 17 de abril, um dia de oração, um dia de aproximação, um dia de escuta, aproximarmos da palavra de Deus, daquilo que Jesus nos diz ao nosso coração, o íntimo do nosso coração. Nessa segunda-feira, dia 17 de abril, a gente vai meditar o Evangelho de João, lá João 3, de 1 a 8. E neste Evangelho de São João, a gente vai falar, nós iremos discutir um pouco sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, a gente começa, de princípio, a estudar o que nos diz o seguinte. Nicodemos diz a Jesus: Rabi, que também significa mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nesse primeiro momento de diálogo, Nicodemos reconhece a pessoa de Jesus como divindade. Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus como sendo o Filho de Deus. O próprio Nicodemos chega a dizer nessa leitura e fecha dizendo assim: ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E de fato é verdade. Jesus, assim como outro profeta também, não poderia fazer essas graças sem o intermédio de Deus. Até hoje, quando nós temos os apóstolos, né, nós temos, por exemplo, os sacerdotes. Vamos supor uma situação de exorcismo, por exemplo. Não é o sacerdote que está expulsando especificamente aquele demônio, aquela entidade, mas é a força de Deus, é a força do Espírito Santo. E se ele não tivesse em comunhão com Deus, se ele não tivesse na comunhão e na graça do Espírito Santo, ele tampouco poderia realizar este ato. Ou seja, Nicodemos, então, nessa leitura, nesse primeiro trecho, reconhece a autoridade de Jesus e diz: olha, ninguém é capaz de fazer isso se não tivesse inebriado da presença de Deus, se não tivesse Deus como alicerce e a sua inspiração. E assim, Jesus responde para ele de uma certa maneira e diz o seguinte: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa fala de Jesus foi mal interpretada por Nicodemos, ele não entendeu, né? Porque Jesus, ele dá a conhecer e diz assim: como é que, Nicodemos pergunta, como é que um homem velho pode nascer de novo? E ele implica dizer, será que ele tem que novamente entrar, será que ele tem que voltar para a barriga da mãe, né? Uma questão assim de ignorância, né? De falta de compreensão. E Jesus replica a fala de Nicodemos e diz o seguinte: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Meu irmão e minha irmã, nesse trechinho que Jesus replica a fala de Nicodemos, resumidamente ele está falando aqui da graça batismal. Ele está falando da graça do batismo. Aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Aquele que não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus está enfatizando para você e para mim, nesse pequeno trecho, o significado de batismo, o porquê se batizar. O que significa batismo? Meu irmão e minha irmã, quando nós nascemos neste mundo, nós temos essa entidade de sermos criaturas. Deus criou você, Deus me criou, Deus nos criou, na verdade, na sua imagem e semelhança. Mas eu faço uma pergunta a vocês, na condição que nós estamos, o que seria mais lícito? Seria mais lícito sermos criaturas de Deus? Ou seria mais viável que sejamos filhos de Deus? Nós podemos ser filhos de Deus através do batismo, pois através do batismo a gente deixa o homem velho, a gente deixa a pessoa que nós éramos
para nos tornarmos próximos de Jesus. O batismo é uma porta que se abre também para a comunidade cristã. Eu sou batizado, ou seja, eu confirmo aquilo que Jesus veio fazer na minha vida. Eu encaro, eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha existência. O batismo é a porta que se abre para a salvação. O batismo é um dos 7 sacramentos mais importantes da nossa igreja. Lembramos também daquela passagem lá que vocês sabem do Evangelho, onde Jesus deixou-se ser batizado pelo seu primo João Batista. E quando Jesus foi batizado, meio que surgiu uma pomba no céu, na forma do Espírito Santo, e saía da nuvem uma voz que dizia: "Este é meu filho, né, muito amado, escutai-o todos vós." Ou seja, o batismo, meu irmão e minha irmã, é deixarmos de sermos criaturas, é deixarmos de ser o homem velho, a mulher velha, para o homem novo. É para assumirmos o compromisso com Jesus. Jesus deixa a ordem para os discípulos: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não podemos ser uma sociedade pagã, mas devemos ser uma sociedade cristã. Vale ressaltar também que existem cristãos batizados que são pagãos. Sim, existem, porque são batizados, mas não vivem conforme o que o batismo pede. Vivem conforme um caminho contrário. Não conhecem a igreja, não conhecem seus mandamentos, não conhecem a sua doutrina, não conhecem o evangelho. São batizados, mas se tornam mundanos. Esse não é o significado do batismo. Por exemplo, a gente faz uma crisma. O que a crisma quer dizer? A crisma quer dizer: eu confirmo o meu batismo. Eu sou batizado, confirmo a minha fé no Cristo vivo e ressuscitado. Ou seja, eu não posso servir as coisas do mundo, as coisas mundanas, porque o mundo nos leva para o abismo. Olha para o mundo. Tanta coisa que nos leva para o abismo, tanta coisa. Onde a gente deve ser cristão. E a realidade de ser cristão é cada vez mais difícil na sociedade que vivemos. Por isso, a importância de enfatizar o batismo, de não ser pagão, não propagar o paganismo, mas propagar o cristianismo, né? Ser cristão. E no ser cristão, os pais e padrinhos também têm um compromisso muito importante: educar os filhos e os afilhados na fé. Às vezes preocupamos em muitas coisas do dia a dia, preocupamos em uma escola boa, preocupamos na educação do nosso filho, preocupamos no futuro do nosso filho, mas e a educação religiosa? Onde se encontra? Será que eu estou levando o meu filho para a igreja? Será que eu estou ensinando para ele a doutrina? Será que eu estou ensinando para ele o que é fé? Quais são os sentidos e pilares da fé? Eu estou influenciando o meu filho, meu afilhado, a participar de uma primeira Eucaristia, a confirmar o seu batismo? Meu irmão, minha irmã, a tarefa do pai e do padrinho também é importante. Muito importante, porque assim também contribuem para o reino de Deus. E essa palavra claramente nos fala: precisamos deixar o homem velho para sermos o homem novo. Precisamos deixar aquilo que nos atrasa para trás, mas cuidar das coisas boas, cuidar das coisas que realmente nos leva a uma visão do inefável, das coisas que nos leva a estarmos próximos da graça de Jesus. Porque se nós não estivermos na graça de Jesus neste mundo, então nós estamos aqui em vão. Estamos levando a palavra de Deus em vão. Temos que ser testemunhas de Jesus Cristo através do batismo. O seu batismo é capaz de influenciar outras pessoas que possam se converter também. Muitas pessoas se convertem pelo batismo, aceitam Jesus. Aceita-se Jesus é no batismo. Não é uma realidade que a gente vê hoje em dia a dia de aceitar Jesus. Não, nós já aceitamos Jesus no batismo. O que acontece é que a gente precisa abrir mais espaço para Ele na nossa vida, ter mais espaço, mais tempo para Ele, e não se dedicar às coisas passageiras, às coisas mundanas deste mundo. Esta foi a palavra de Deus desse dia, nessa segunda-feira. Palavra que nos ilumina, que nos fala do sentido de ser batizado, de sermos cristãos e cristãs. Que a palavra de Deus nos ilumina e nos faça ser melhores no nosso dia a dia. Que assim seja. Amém.
Chegado então o nosso momento oracional, o momento da oração, onde nos colocamos na presença de Jesus. Por isso, oremos. Amado Jesus, Senhor, vivo e ressuscitado, Senhor Jesus, que neste Evangelho de hoje mostrais para nós o significado do santo batismo. Ajuda os teus filhos e tuas filhas a seguirem o propósito da graça batismal. Ajude aqueles que não compreendem o significado de viver na tua graça. Ajude-nos, Senhor, a sermos cristãos propagadores da boa nova, do santo evangelho da salvação. Ajuda-nos, Jesus, a não cairmos nas ciladas mundanas, nas ciladas que este mundo muitas das vezes tenta nos impor, ciladas que até mesmo chegam a perder a nossa alma, o nosso espírito. Ajudai-nos, Senhor Jesus, para que nas lutas diárias possamos vencê-las com a força da oração, oração esta que fomos inspirados pelo Espírito Santo, no qual recebemos no dia do nosso batismo. Que esse Espírito possa nos dar forças, possa nos revigorar, possamos ser cristãos e cristãs assumidos com o teu reino. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorrendo à intercessão da nossa mãe, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, mãe do Verbo encarnado, a mais perfeita discípula missionária da palavra, e peçamos a ela intercessão para que a gente possa ser cristão batizado e não cair nas ciladas naquilo que o mundo tenta nos impor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegado então o final do nosso encontro, eu agradeço você de coração por ter rezado conosco, por ter ouvido este Evangelho, por ter participado desse pequeno momento de oração. Obrigado a você, que a bênção de Deus estenda sempre sobre você, sobre a sua família, sobre todos os seus. Mais uma vez eu reforço o convite, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, compartilhe a nossa oração, para que a gente possa crescer o nosso canal, para que a gente possa evangelizar. Evangelizar é um compromisso do batizado. E você compartilhando, você está evangelizando porque você está levando a palavra de Deus. Não estamos neste mundo aqui somente por estar. Estamos neste mundo para servir a Jesus, nosso Senhor. Nós podemos servir Jesus tendo essa comunhão fraterna com a sua palavra, com o seu evangelho e tendo também este compromisso com Ele, de anunciar, de pregar, de se converter primeiramente a nós mesmos, para que assim a gente possa converter os outros também. Muito obrigado, Deus abençoe você, uma boa e santa noite. Peçamos a Deus então a tua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos ilumine, que Ele mostre para nós a sua face, que Ele faça de nós cristãos e cristãs, assumidos pela graça do santo batismo. Fiquemos na paz de Cristo, no amor de Maria, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.